Ontem a grande pauta aqui foi a situação da lista da Odebrecht, que cita mais de 200 políticos do Brasil inteiro, de vários partidos, de várias regiões, de vários níveis de governo. Além da questão da Odebrecht, a gente tem visto agora repetir a história, história política do Brasil. Ontem a decisão do PMDB, de maneira oportunista, com um golpismo exacerbado, que fica muito explícito. O PMDB assumiu a presidência da República algumas vezes, nenhuma delas ganhando eleição. A primeira foi quando morreu Tancredo e assumiu Zé Sarney. Depois, quando foi cassado o Collor, assumiu Itamar Franco. E agora a expectativa é que também eles, assim, esperando que o golpe político e midiático, sem fundamentação jurídica, aconteça, que eles assumam o governo e com um programa já definido, escrito e exposto nos meios de comunicação do partido, chamado Ponte para o Futuro, que ataca diretamente direitos trabalhistas, ataca frontalmente a CLT, ataca inclusive os investimentos dos governos em educação e em saúde, porque vai tirar a proposta do PMDB, rever a obrigatoriedade de porcentagens dos orçamentos para a educação e para a saúde. Então é um risco que o Brasil corre com essa tentativa golpista do PMDB, que ontem, infelizmente, a gente viu uma liderança regional importante, que é o prefeito Aloysio, ir para a convenção nacional do PMDB, ladeado de Jorge Pisciani, ladeado de outras lideranças como Paulo Melo, que também foi presidente da Assembleia, uma liderança complicada na região dos Lagos, e o prefeito Aloysio vai para lá para chancelar essa decisão, enfim, que é visível no Brasil inteiro qual é a expectativa, qual é a intenção desses, Então eu queria, nessa leitura aqui, dizer que essa sensação de ter visto lá o prefeito Aloysio aplaudindo toda aquela história montada no PMDB, dizer o que significa a decisão do prefeito quando fala que vai também partir para um afastamento do governo federal e, naturalmente, deve ser algo que vai sinalizar que o governo municipal também não vai solicitar mais verbas de convênios e de programas do governo federal, porque o entendimento é que o governo federal não serve, não contempla, não dá para caminhar juntos. Nesse sentido, eu trouxe alguns levantamentos aqui, presidente, levando em consideração esses três... Uma parte. Eu só queria discordar dessa última afirmativa. O governo municipal, por entender que o governo federal não é digno de aliança, deixa de ser um ente da corporação, é isso? Não é isso. Não é isso. Aqui política. O PT só abraça os que são correligionários. Isso já levou a Petrobras é aquela velha máxima de cuspir no prato que comeu, Para ganhar a eleição em 2012, o PT era fundamental. Inclusive indicou o vice-prefeito e elegeu uma grande bancada de vereadores que hoje praticamente todos foram eleitos com ele, não compõem a bancada, a maioria que foi eleito com ele não compõe a bancada. E aí o que eu quero sinalizar é que os principais programas, as principais ações que acontecem hoje no município de Macaé, todas elas têm participação do governo federal. O governo que o prefeito diz que não quer mais politicamente ter relação, e é isso, lógico, que administrativamente isso deve ter relação, uma questão prática. Pessoas que operam um programa importante como o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, e Minha Casa Minha Vida, são filiados ao PT, dirigentes do PT de Macaé, que precisam ou sair do governo ou sair do PT. Isso está bem colocado. E aí eu queria trazer aqui uma ação importante do governo Aloysio, a questão da Odebrecht, a obra de saneamento. É uma ação importante que me parece que está começando a se
esclarecer o porquê de tanta prioridade para a Odebrecht fazer tudo que quer e que não quer na cidade. Uma outra ação é a habitação e as políticas de urbanização de assentamentos precários, que são obras do PAC, muito defendidas aqui pelo vereador Luciano Diniz, que também se movimenta agora pelo PMDB, que rompe com o governo federal. E aí, eu trouxe alguns números aqui, né, e convênios disponíveis no portal da transparência do governo federal, só do período do prefeito Aloysio. Vamos lá, elaboração de estudos e projetos para 2.800 famílias beneficiadas, Ministério das Cidades, valor conveniado R$1.092.000. Obras de infraestrutura na produção de 128 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida, melhoria de 502 unidades habitacionais, equipamentos de duas praças e posto de saúde. Também Ministério das Cidades, R$16 milhões. Vamos lá, aquisição de materiais esportivos, instrumentos musicais, alimentação para ações de prevenção contra o abuso e uso de drogas junto à população em situação de vulnerabilidade e em assentamentos precários. Também convênio com o governo federal. Construção da Praça das Malvinas, vereador Manuel Francisco. Construção da Praça das Malvinas, da Praça do Céu, que aqui o convênio ainda diz como Praça do Esporte e da Cultura, né, mas foi o nome mudado para Céu, R$2.020.000. Estruturação da rede de serviços de proteção social básica, aquisição de equipamentos e materiais permanentes, também conveniado. E aí, várias outras ações que o governo federal conveniado, e os convênios são valores além do que orçamentariamente, do que constitucionalmente é obrigação. Então, somando tudo isso, além do que é obrigação constitucional, para a saúde, para a educação, para questões legais, R$34.090.000 nesses 3 anos de governo, que significam ações efetivas, que são talvez as duas principais que vão para a campanha eleitoral esse ano, dizendo, talvez uma das duas principais que vão esse ano para as campanhas eleitorais, dizendo que o governo atendeu a população mais pobre, construiu moradia, depois de 10, 12 anos sem uma casa popular construída, volta a ter casa popular construída, mas tudo isso com o governo federal financiando por convênio e garantindo a estruturação. Eu queria aqui, vereador Manuel, lá nas Malvinas, o valor do convênio, R$2.020.000, a contrapartida do município é zero. A contrapartida do município é zero. Uma praça importantíssima para a transformação da realidade esportiva, cultural, cidadã da população das Malvinas. E várias outras, né, tem também construção de CRAs no Lagomar, tudo isso com dinheiro do governo federal, que a contrapartida do município é mínima, é zero, né? E então a gente fica entendendo que nesse momento em que nós vivemos tanta turbulência no cenário político, o prefeito faz uma escolha que primeiro não é contra a corrupção, né? Porque a escolha é caminhar com pessoas umbilicalmente relacionadas com o esquema de corrupção. O presidente da Assembleia é um que é extremamente denunciado tanto pela justiça, quanto por movimentos, quanto por políticos, quanto pela imprensa. Quem tiver curiosidade, acessa a Rede Record na internet e procura a relação do Pisciani com as empreiteiras que prestam serviço para o governo do Estado. E além disso, também não é deixar de aderir, uma ruptura administrativa, porque é um governo do município que tem uma aliança muito próxima com o governo do Estado, que não paga salário para os servidores, que não paga policial, que não paga professor, que não dá conta de atender as nossas necessidades em Macaé, que traiu o prefeito com a promessa de água em 1 ano. Então é uma lógica que não nos convence. E além dessas obras grandes de infraestrutura, de habitação e de saneamento, o resto do orçamento municipal, que é enorme, é para folha de pagamento, é para CIT,
e é para o lixo. Basicamente a conta é essa, porque é matemática. Então, tirando a CIT, o lixo e a folha de pagamento, o que sobra é o Odebrecht, que é um retorno com investimento de campanha, e as obras do governo federal. Então é muito claro e objetivo qual é o papel importante do governo federal nas políticas públicas básicas da população de Macaé. E a postura do prefeito ontem, para mim, ela confirma, na verdade, algo que a gente nunca trouxe a público, mas está na hora de trazer, que ela arredonda todo um conjunto de ações que não tem outra interpretação que não traição. O prefeito que traiu os servidores, que na campanha a gente ganhou a eleição dizendo que os servidores eram o cartão postal do município, um governo que traiu, um prefeito que traiu os grupos originários, as bases originárias de suas campanhas, as pessoas que sempre caminharam com ele, um prefeito que traiu os ferroviários, que esperavam uma retomada do transporte sobre trilhos, e a gente vê o que aconteceu, um prefeito que na verdade traiu inclusive o governo que garantiu as principais políticas sociais para a população mais pobre. Arredondar um contexto da história política municipal em que o prefeito também, além de 2 grandes programas, cumpriu 2 tarefas. A primeira tarefa é ganhar a eleição e derrotar toda uma política de um oligopólio, de uma oligarquia política municipal muito poderosa, que dominava a política em 30 anos, ganhou a eleição em 2012 e rompeu inicialmente com isso. E o segundo ponto é o prefeito que conseguiu desagradar e trair a esperança de tanta gente que imaginou que a lógica era fortalecer caminhos de renovação, de alternância, de garantias de novas práticas na política e na construção do dia a dia, e na verdade o que se confirma é que ele opta por caminhar por aqueles que nós todos combatemos juntos. Nós combatemos juntos o Pisciani, o Cabral, o Pezão em 2008, em 2012, em 2010, na campanha de deputado, que ele foi apoiado pelo meu grupo político, inclusive, e agora ele faz essa opção incoerente, que não dialoga com a própria história dele, mas que fica muito clara as opções dele de trair todos os que o apoiaram lá desde o início da sua trajetória. Infelizmente, é o desfecho de um governo que cumpriu a tarefa pela metade. Ganhou a eleição em 2012 derrotando as oligarquias, mas traiu todas as esperanças e a expectativa de um povo que queria ver uma cidade muito melhor e com libertação no cenário político de tanta gente que precisava ficar para trás na história. Muito obrigado.